Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e hoje tenho o prazer de começar a 4ª temporada do Juridicast. Nessa nova temporada, a gente reforça a nossa missão em trazer os grandes nomes do marketing jurídico brasileiro. No episódio de hoje, vou conversar com uma profissional que entende muito do mercado jurídico e de marketing jurídico. Ela é a Michele Versosa, diretora de Marketing e Desenvolvimento de Negócios no Tauil & Schecker Advogados, associado ao Mayer Brown, e que vem falar com a gente sobre as principais tendências globais em marketing jurídico. Michele, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Eu tô super feliz de estar aqui, porque, grandes autoridades já passaram por aqui, né? Então, espero poder contribuir. Eu que estou feliz de tê-la aqui com a gente, Michele. E pra gente começar, antes da gente falar das tendências globais do marketing jurídico, é preciso a gente compreender as macro tendências que estão afetando todos os mercados, não apenas o segmento jurídico. E nesse sentido, Michele, na sua opinião, quais são as principais forças que afetam os negócios, inclusive o mercado jurídico? Eu sou uma pessoa nova, né, no mercado jurídico. Eu comecei no mercado jurídico há pouco mais de 5 anos, acho que quase 6 anos. Eu vim de consultoria estratégica e tal. E aí, uma das coisas que eu venho acompanhando, né, no mercado de professional services, serviços profissionais como um todo, tem algumas forças que, atuam e definem para onde esse mercado vai, né? Então, essas forças são a tecnologia, a força de trabalho mais jovem, né? Perfeito. Limitações à atividade do marketing jurídico e a questão da transparência, né? E aí eu queria que a gente tivesse aqui a oportunidade de detalhar um pouco como que cada uma dessas forças atua no mercado e influencia o jeito que a gente vende e compra no mercado de serviços profissionais. Perfeito, Michele, fica à vontade. E aí, começando por essas 4 forças, você falou da tecnologia, né? Uhum. A gente vive um momento na história em que a gente tem uma transformação digital aí impactando os diversos negócios, né? Muitas vezes a gente observa que o termo transformação digital, por exemplo, ele é muitas vezes usado de uma maneira inadequada, mas uma coisa é fato. A tecnologia está mudando a maneira como as pessoas contratam serviços, como elas trabalham, enfim, como elas se relacionam. E como que você vê a tecnologia impactando o mercado jurídico hoje, atualmente? Parece realmente chover no molhado, né? É só a gente olhar para trás e ver os saltos que a tecnologia deu dentro das nossas próprias carreiras. Por exemplo, no meu primeiro emprego, lembro exatamente do primeiro computador com que eu tive contato, né? Um computador um desktop de mesa e tal. Eu lembro que a gente tinha que fazer consultas a serviços e etc. Eu trabalhava num banco de desenvolvimento. Então, a gente enviava muito documento e muita coisa via fax e via telex. E aí depois a gente foi migrando para outras modalidades e tal, e os telefones também foram mudando, né? Foram entrando no cenário e os telefones foram sendo capazes de fazer cada vez mais coisas e os computadores também, culminando no que a gente tem hoje, que é uma falta absoluta de separação entre o que é o seu escritório e o que é a sua vida pessoal e as suas horas de lazer e horas para você, né? Horas fora do trabalho, né? Horas off work. Então, não existe mais essa limitação, essa barreira, né? O seu cliente quer acessibilidade o tempo inteiro, do mesmo jeito que o seu colega está num fuso horário diferente de você e que espera de você uma resposta. Ele não está considerando que você está num fuso horário diferente. O que importa para ele é receber a resposta de uma solicitação, enfim, para que o dia continue e vocês consigam trabalhar e realizar as entregas que tem que fazer. Então, a questão é, a tecnologia ela tem sim um papel fundamental, é uma força que domina e ocupa todos os espaços hoje em dia na vida profissional das pessoas, né? Não tem nada que a gente faça que não tenha um device ou que não tenha um controle de hora, um controle de privacidade, não existe. Inclusive, a tecnologia acabou se mostrando uma super funcionalidade para o que a gente tem no modelo de home office, né, que muita gente acabou tendo que adotar durante a pandemia. Então, foi um salto, teve um monte de gente que não estava preparado, e aí a tecnologia acabou gerando uma mudança de percepção das pessoas em que elas puderam ver, poxa, por que a gente não tinha home office antes, né? Se eu tenho aqui um associado, tenho aqui um sócio, um profissional da área administrativa que realiza as mesmas entregas que ele fazia, mesmo estando no escritório, por que não, né, adotar o home office como uma prática definitiva, né? Então, a tecnologia, sem dúvida, é uma dessas forças. A outra força que eu acho que é muito importante a gente considerar, a força de trabalho mais jovem, né? Os millennials, né?
finalmente chegaram aqui no mercado de trabalho, né? Eles hoje em dia são os consumidores que contratam o nosso trabalho, o nosso serviço, e como conversar com esse pessoal, né? Como conversar com esse novo consumidor. No passado, a gente tinha um consumo, né? O contratante do serviço jurídico, ele era um cara mais velho, ele era um cara que contratava alguém com quem ele foi para a faculdade, alguém que ele conhecia do clube, alguém que é marido ou esposa de alguém que eu conheço. Então, não, pode confiar, porque é alguém que eu posso recomendar. Depois disso, a gente teve a contratação pela experiência, em que o contratante do serviço profissional, ele começou a analisar, nossa, eu tenho aqui um problema e eu preciso de alguém que resolva um problema. Nossa, eu conheço aqui um escritório que resolveu um problema, uma questão parecida, né? Fez o IPO de outra empresa, fez a recuperação judicial de outra empresa, e foram bem-sucedidos no caso XYZ. Esse era um modelo de contratação que também existia. E aí, depois, além dessas variáveis, começaram a entrar novas coisas nesse cenário. Por exemplo, qual o custo que esse trabalho vai ter, né? O diretor da área jurídica, ele precisou começar a se organizar e planejar o seu budget para o resto do ano. Então, ele precisou pesquisar. E aí, agora com essa nova perspectiva, né? Esse novo comprador do serviço jurídico, além de tudo isso, existem outras questões que os escritórios precisam levar em conta, como, por exemplo, questões sociais, questões políticas, socioeconômicas. Esse escritório, ele investe em diversidade, sim ou não? Quantas mulheres eu tenho no quadro societário desse escritório? Coisas desse tipo. Então, esse escritório faz pro bono, ele ajuda a comunidade onde ele está inserido. Esse escritório teria interesse em fazer pro bono comigo? Então, isso é mais uma das coisas. E esse novo consumidor de serviços jurídicos, sim, ele considera tudo isso. Ele cresceu num ambiente onde a tecnologia já estava difundida e já estava trazendo toda essa informação. Então, ele foi formado nesse ambiente e é isso que ele espera receber, né? É engraçado que eu vi um estudo dizendo que millennials pesquisam antes de sair de casa para comprar o parafuso, para prender um quadro na parede. Eles pesquisam a melhor técnica de afixar um quadro na sala para decorar. Então, aí você imagina como que esse público vai pesquisar e vasculhar tudo sobre um escritório de advocacia antes de contratá-lo, não só de escritório de advocacia, enfim, para qualquer fornecedor. E, Michele, você falou, né, da força de trabalho mais jovem, né, que é uma tendência aí que se coloca diante dos escritórios. E aí eu fui ouvindo você trazer essa perspectiva, eu pensei, sim, os millennials estão contratando agora escritórios de advocacia. Mas, ao mesmo tempo, os millennials também estão trabalhando nos escritórios de advocacia. Alguns já são sócios desses escritórios. E aí uma questão que eu tenho é, como tornar um escritório mais atrativo para os advogados mais jovens? Afinal de contas, hoje um advogado ele se forma, ele tem várias opções que ele não tinha no passado. Hoje ele pode trabalhar, além de concurso público, que sempre foi algo presente na vida de um advogado, mas um advogado também pode ir trabalhar numa startup, em bancos que oferecem uma opção de trabalho diferenciada, enfim. Como se tornar atrativo, sendo que o universo jurídico, historicamente, é bastante tradicional? Esse público é bastante engajado, né? Assim, eles fazem o que eles acreditam, né? Então, não, eu vou ser sócio até os 45 e aí eu vou ter meu bônus, vou ter essa experiência, vou ser um sócio majoritário até os meus, 50 anos, enfim. Era um pessoal diferente, as expectativas eram diferentes, né? Se você olhar para nos últimos 10 anos, né? Inclusive, eu adoro os memes do Paulista Elevator, em que eles falam sobre a perspectiva de ser sócio e tal. E essa perspectiva que o Paulista Elevator traz hoje já é justamente para essa nova realidade. Inclusive, o Paulista Elevator, eu tenho quase certeza que é feito por um advogado millennial. Certamente. Eles não acreditam mais nesse modelo que eu vou ter que esperar tanto tempo para ser sócio. Não é isso, não é só a recompensa financeira, não é só o título que importa para o estudante de direito hoje, o cara que quer investir na carreira dentro de escritório, né? Ele quer que o escritório seja um bom cidadão corporativo, né? Ele quer que o escritório defenda causas que ajudem a mudar o entorno, né? Ele quer que o escritório defenda uma atitude que corrija as injustiças do passado, como a falta de profissionais negros nas bancas. Ele quer que as mulheres ocupem posições de destaque. Enfim, ele quer que o pro bono atenda os imigrantes, a população LGBT, trans e tal. Então, assim, o novo profissional da área de direito, ele quer
que o escritório seja engajado, né? Ele não quer só ganhar milhões. Ele tem consciência da questão financeira e tal, mas ele busca outras coisas, outros tipos de recompensa. Ele quer fazer diferença no mundo, né? Então, é mais ou menos nesse perfil. Então, se um escritório não tem essa habilidade de gerar engajamento através da mudança da sua cultura interna, é aí um paradigma que precisa ser revisto, né? É aí que o escritório precisa repensar se os seus valores estão conversando com esse milênio, não com esse millennial, né? Então, é como aquela resposta do Justin Trudeau, né? Quando ele estava o primeiro-ministro do Canadá. Isso tem pouco tempo, tem 2, 3 anos, em que disseram, mas por que você vai contratar uma mulher para compor aqui o seu governo? Acredito que a situação foi essa, não me lembro exatamente. E aí ele respondeu, porque é 2017, digamos que tenha sido em 2017. Perfeito. Esse é o tipo de resposta que um profissional formado dentro dessa nova cultura de tecnologia, de comunicação, esse é o tipo de atitude que ele demanda, né? Perfeito, Michele. E dentro das macro tendências que você mencionou, que vão impactar o dia a dia dos escritórios de advocacia, você mencionou lá no início as limitações à atividade de marketing. Como você acha que as limitações, sobretudo as impostas pela OAB aqui no Brasil, elas influenciam e impactam o planejamento e execução de atividades de marketing? A verdade é que, assim, se você lê aquele capítulo sobre questões de ética envolvendo marketing na OAB, você verifica que o conteúdo, que é hoje em dia o caminho que o marketing jurídico encontrou, né, de vender a sua expertise, de vender a sua experiência e seus profissionais, tudo a partir do marketing de conteúdo, né? Então, assim, a questão é como apresentar o conteúdo via redes sociais de uma maneira que você não faça isso errado, né? Que você não faça isso fora do quadrado. Se você olhar nas redes sociais hoje em dia, não existe mais como voltar atrás. Eu tenho, porque é um assunto que me interessa e eu gosto de estudar, eu tenho um arquivo com um print mostrando a tela das redes sociais de alguns escritórios, mostrando a evolução deles, né, para o modelo em que eles decidiram e foram se aproximando. Por exemplo, as fotos dos advogados começaram a ficar maiores nos posts, o conteúdo, né, o material que eles entregariam via um legal alert, né, via boletim, eles começaram a entregar em outras formas. Os escritórios começaram a adotar o post que é uma barra de rolagem, em que você tem infográfico, em que você tem descrições mais detalhadas e não só aquele texto blocado. A gente começou a ver bastante vídeo, né, em que pessoas explicam o que é aquele conteúdo. Agora a gente tem o podcast, né? Sim, isso que eu estava pensando aqui. Que é uma mídia super legal, assim, eu consumo já há 15 anos, então adoro podcasts. Tudo isso mudou, mas se você for verificar, tudo culpa da tecnologia, né? Assim, é o mesmo conteúdo que os advogados colocariam lá num boletim, num alerta, num fax, num e-mail, numa carta que fosse, para avisar o seu cliente. A única coisa que mudou aqui, por conta do monte de tecnologia que a gente tem disponível, a gente pode colocar em vários formatos. Então, eu vejo como uma forma positiva e acho que não tem mais como voltar esse gênio para dentro da garrafa. E eu vejo os escritórios tradicionais, assim, os white shoes, né, muito hoje em dia fazendo uso da ferramenta, ainda tentando entender até onde pode ir, até onde não pode, mas eu tenho certeza que mesmo nessas firmas mais tradicionais, a gente vai ver isso mudar por conta da força de trabalho jovem, né? Não vai durar para sempre, né? Essa sisudez, esse distanciamento. Acho que num futuro próximo, mesmo as firmas mais resistentes aos novos formatos de redes sociais vão acabar se rendendo a essas ferramentas por conta dos mais novos exigindo esse tipo de demanda internamente dentro dos escritórios. E não é só no Brasil não, tá? Eu conheço casos de limitações às atividades de marketing em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, na China. Então, assim, é uma coisa que existe em vários mercados. Mas não tem jeito. Redes sociais e tudo isso, né? A facilidade de falar com as pessoas não tem volta, né? É daí para frente. Fico pensando qual vai ser o próximo formato, assim. Michele, na sua opinião, existe alguma ação de marketing que basicamente todo advogado ou escritório pode e principalmente deve fazer? Acho que o que é preciso ter em mente é que a mensagem é a mesma. A única coisa que muda é o formato com que ela está sendo entregue, né? Então, a
ponte que você usa para alcançar o seu cliente, ela mudou um pouco, é basicamente isso. Então, acho que é importante que os escritórios, independente do tamanho que eles tenham, eles entendam o papel fundamental que a área de marketing e business development tem dentro da organização. Aí aqui a gente tem alguns aspectos que são bem importantes, né? Você precisa de, né, a decisão, né? Você precisa tomar a decisão de investir em marketing e business development. 2, você precisa separar um budget para fazer essas atividades, né? Se você não conhece essa seara do marketing, você precisa trazer profissionais especializados para fazer isso, né? Outro dia eu estava conversando com o meu ex-chefe e aí ele estava dizendo, não, é legal, a gente fez algumas coisas, a gente mudou algumas coisas aqui no marketing da instituição onde a gente trabalha e tal, e eu já não estava mais lá, a gente estava fazendo meio que uma avaliação de uma situação do passado. E aí ele falou assim, não, a gente fez isso e tal, mas eu não entendo como é que você acha que a gente mudou tanta coisa e influenciou tantas pessoas. Eu tenho uma visão que a gente influenciou bastante gente e que a gente trouxe para dentro do mercado jurídico novos profissionais, por exemplo, como designers, produtor de vídeo, profissional de redes sociais, profissional de imprensa. Todo esse pessoal encontrou posição e trabalho dentro do mercado jurídico por conta de ajustes que a gente fez dentro do jeito de fazer marketing num escritório de advocacia. Então, eu entendo que se você não conhece o caminho, se você não sabe como chegar lá, não sabe como fala essa língua, não tem problema em trazer um profissional, um especialista que saiba. É bem melhor que você faça isso do que você fazer algo que você não sabe se vai ter resultado, se está certo ou se está errado, e correr o risco de acabar dando um grande tiro no pé, né? Então, eu entendo que é importante buscar bons profissionais. E aí, a última tendência nesse mercado que eu acho que é bem importante de ressaltar, que é a questão da transparência, né? Não existe mais o que acontece dentro do escritório e o que acontece fora do escritório, né? Hoje em dia, por conta da conectividade, da proximidade das pessoas, tudo que acontece dentro do seu escritório, as pessoas em volta ficam sabendo. Se elas não ficam sabendo porque circulou num grupo de WhatsApp, elas vão ficar sabendo porque um profissional um dia vai sair desse escritório, vai para outro escritório e lá ele vai contar o que está acontecendo. Então, é importante ter um compromisso institucional de cada uma das firmas sobre como gerir a firma e sobre como implementar políticas e regras e códigos que devam ser seguidos e que devam ser respeitados, implementados e vigiados, né? Porque não adianta você ter um grande código de conduta e depois esse código de conduta ficar engavetado ou ser só mais um bloco de papel que ficou ali na gaveta depois de um treinamento. Então, é muito importante que você tenha sempre em mente que o que quer que aconteça dentro do seu escritório vai acabar chegando um dia no seu concorrente e no seu cliente. Então, assim, eu acho que é fundamental que os escritórios eles adotem políticas de treinamento constante sobre questões de compliance, questões de ter um comitê de crise montado, né, pronto para reagir quando necessário. Mas o ponto aqui nada acontece mais e fica em segredo, né? Meu ponto aqui é importante para o seu marketing, para a sua reputação, que você saiba disso e que você esteja preparado para lidar com isso, né? Com a questão da transparência. Ô Michele, com relação ainda à transparência, onde que você acha que os escritórios mais devem colocar seus esforços para serem uma empresa transparente? Os colaboradores, né? Toda força de trabalho, ela é o seu principal embaixador, né? Então, o seu funcionário, ele é o cara que precisa levar adiante uma mensagem, né? Ele é o cara que precisa dizer, não, no meu escritório não é assim. Ou então, não, o lugar onde eu trabalho é diferente. Então, isso influencia em tantos níveis, né, o que acontece. Então, desde da definição da estratégia do escritório, desde a decisão do escritório em empoderar pessoas para criar comitês e estabelecer políticas e empoderar pessoas para executar políticas dentro do próprio escritório, tudo isso precisa ser feito de uma maneira transparente e institucional. A liderança dos escritórios precisa sentar e definir. Institucionalmente faremos um comitê que vai conduzir questões de diversidade, um comitê que irá cuidar da reputação institucional, um comitê voltado a contratações, enfim,
os escritórios, eles precisam dessas mecânicas, né? Os escritórios foram crescendo e foram se profissionalizando e nem todos foram se profissionalizando na mesma velocidade do crescimento. Então, eu entendo que é super importante levar adiante essas questões de treinamento, levar adiante e a ferro e fogo questões de transparência pela imposição de políticas criadas pela liderança para que sejam executadas, né, e vigiadas. Então, o treinamento constante, o código criado e apresentado para os colaboradores, a criação de vários comitês de governança, comitê de crise, comitê de integridade. Então, tudo isso eu acredito que é fundamental para que os escritórios mantenham uma boa reputação, porque eu entendo que isso é um dos próximos vetores de decisão, assim, para que o cliente consuma o produto do seu escritório, né? Então, ele compra pessoas, então é bom saber que as pessoas daquele escritório seguem um código, seguem uma conduta. Então, eu acho que isso influencia positivamente os negócios de qualquer empresa. Legal, Michele. E agora que você já trouxe esse pano de fundo aí das macro tendências, você consegue estabelecer algumas tendências específicas para o mercado jurídico? Eu acho que a gente sempre tem que separar o mercado jurídico pensando em 3 públicos, né? A gente tem aqui o mercado, né, onde você está inserido, o cliente é o seu destino, né? E os seus candidatos e a sua força de trabalho interna. Então, falando sobre o mercado especificamente, ele vai continuar crescendo. Claro que a gente teve agora esse grande impacto da crise do Covid-19 e quem disser que sabe como será o futuro está blefando, porque ninguém sabe ao certo como vai ser. Mas uma coisa é verdade, o profissional jurídico ele vai continuar sendo demandado, né? Seja na alta ou seja na baixa, sempre vai ter trabalho para o advogado, né? Ele sempre vai ter o trabalho na fusão, na operação, na aquisição, na questão da concorrência, quando existe um movimento de muita transação no mercado, com emissão de dívida ou qualquer coisa desse tipo, ou quando a gente tem a questão da reestruturação, da recuperação judicial, o litígio, a revisão do contrato. Então, assim, a gente sempre vai ter trabalho para o profissional de advocacia. Eu tenho aqui alguns estudos que eu sempre acompanho. Tem um que mostra, bom, pelo menos esse era o cenário até 2019, que o mercado vai continuar crescendo e que os Estados Unidos vai continuar liderando esse ranking, né, do crescimento, mas logo na sequência a gente tem a Europa. A Ásia, ela segue crescendo, né, ela segue amadurecendo as relações jurídicas e o consumo de serviços jurídicos, mas aí a gente tem uma perspectiva, o crescimento global era de 3,1% de crescimento para o ano de 2020, né? Eu imagino que isso vai ser um pouco revisto, mas não acredito que esse número vai oscilar muito para baixo, né? Existe uma perspectiva de que o mercado jurídico brasileiro tinha uma estimativa de tamanho de 16 bilhões de dólares, que ele iria crescer nesse ano de 2020 4,8%. Agora, com a questão do Covid, do mesmo modo, eu não acredito que esse número vai ficar muito mais abaixo desse crescimento. Eu entendo que haverá um impacto, mas eu acho que existem outros serviços que vão surgir, então logo uma coisa meio que vai acabar compensando a outra. Acredito num crescimento menor, sim, mas acredito que vai ficar ainda nessa casa, né? Vai ficar em torno desse número. E essas são as tendências, assim, para o mercado, né? Ele vai continuar crescendo. Agora, falando sobre o segundo vetor aqui, que é o cliente, ele não vai ser fiel, né? O cliente, ele vai buscar o melhor advogado. Isso considerando aquilo que a gente já falou antes sobre a nova força de trabalho, que pesquisa bastante o que vai consumir, vai adquirir e tal, que é responsável e diligente com o budget que tem e precisa fazer mais com menos. Então, esse profissional, ele vai buscar o melhor advogado, o que mais preenche os seus requisitos, não importa a firma em que esse advogado esteja, né? E aí tem um estudo Future Trends for Legal Services da Deloitte, que menciona que 55% dos General Counsels ouvidos para essa pesquisa considera mudar o fornecedor atual de serviços jurídicos. Então, é isso, o cliente ele vai atrás do melhor serviço. Uma outra tendência sobre o cliente é que ele vai exigir mais e por menos, né? O novo advogado, ele precisa, além de ter conhecimento técnico da área do cliente, ele precisa ser versátil em tecnologia, ele precisa ter uma forte formação em compliance,
ele precisa ser transparente, ele precisa mostrar que ele está no controle da situação, que ele sabe a quantidade de horas que ele está estimando ali para o cliente, aquele trabalho, quanto tempo vai levar, enfim, que ele tem domínio da equipe que trabalha com ele. Então, isso é mais uma das coisas que o novo cliente busca. E esse novo cliente, uma última tendência sobre o cliente é que ele quer um preço fixo logo no começo e ele quer mais valor, ele quer saber quanto ele vai gastar antes de gastar. Ou seja, ele quer previsibilidade. Exato, ele quer saber onde ele está pisando. Hoje, dentre as maiores firmas do mundo, 96% já praticam algum nível de cobrança não baseada em horas. E desse universo, 83% acredita que o faturamento que não é baseado em horas, ele veio para ficar, né? E dentro desse universo, 64% define essa modalidade de cobrança não baseada em horas por demanda do cliente. Define isso, essa estratégia em conjunto com o cliente. E aí o último público, né, o último vetor que a gente deve considerar falando sobre tendência e futuro é o candidato, né, e a força de trabalho. Como eu já falei antes, né, esse profissional ele não busca só a compensação. E aí tem aqui um estudo, Law Firms in Transition, da Altman Weil, que menciona que os Alternative Fee Agreements podem beneficiar os advogados, né? Porque eles se livram da questão do número de horas obrigatórias. Então, como esse advogado, ele quer ter tempo para militar, ser um bom marido, ser um bom pai, ser uma boa esposa, estudar, melhorar a sua sociedade, contribuir para a comunidade onde ele está inserido, ele não busca só a compensação considerando as horas e o bônus, ele busca também mais tempo livre. Então, a gente vê que é um comportamento que está crescendo fora do Brasil já, esse tipo de solicitação vinda da força de trabalho, né, vinda do advogado, vinda do profissional, do associado, até do sócio mais jovem e tal. E eu acredito que isso vai crescer. E não só o profissional dentro do escritório, mas o candidato. O cara que eu quero buscar, o melhor profissional, ele também vem com essa cabeça. Então, esse profissional, ele não tem mais o apego que existia antigamente no profissional que entrava numa grande firma, num grande escritório tradicional e etc., em que o sonho da vida do estudante era entrar naquele escritório, fazer carreira ali e entrar para aquela sociedade e ter o nome na porta e coisas desse tipo. Isso não existe mais. Os novos profissionais, né, que estão entrando no mercado, eles são cada vez menos assim. Eles têm cada vez mais desapego, né? Eles são mais apegados aos seus ideais. Então, assim, eu vou aqui fazer esse estágio nesse escritório de direito, mas eu acho que no fundo, o que eu quero mesmo é ter um restaurante. Eu quero mesmo é fazer gastronomia, eu quero viajar o mundo, eu quero, sei lá, eu quero fazer pro bono para a população ribeirinha na beira do Amazonas. Tudo isso é válido e ele realmente questiona se vale a pena ficar preso ao mundo corporativo pela questão da remuneração. Então, esse desapego é uma constante, né? Então, se no escritório ele vive, né, a sensação de não ser valorizado, então eu não vou continuar aqui, ele vai sair. Aqui não tem reciprocidade, eu acho que eu dou muito mais do que eu recebo. Ele também vai embora do escritório, né? Baseado nesse raciocínio, Michele, o que você acha que afasta os jovens do escritório? Eles não têm medo de mudar, né? Então, assim, o futuro do escritório de advocacia precisa ser adaptado para poder acomodar esse novo público. Então, os valores do escritório não vão mudar. Todo escritório é ético, todo escritório é arrojado, tem escritório que acredita em empreendedorismo, tem escritório que acredita mais no papel da justiça e no papel da comunidade legal como um farol para a sociedade. Então, assim, a gente vê de tudo. A questão é, você vai continuar fazendo isso do jeito antigo ou do jeito novo? O jeito novo é sentar com esse pessoal, escutar o que eles querem e acomodar essa demanda, né? Eu vejo alguns casos que são, assim, muito legais, né? Os escritórios, eles vêm abrindo os olhos para essa questão da diversidade, a questão da inclusão, a questão do retorno para a sociedade em formato de pro bono. Mas não é só isso. Você precisa ter uma vida dentro e fora do seu trabalho. O seu trabalho não define quem você é.
tudo isso é muito forte hoje em dia. O tempo inteiro a gente recebe esse tipo de estímulo. Aqui a gente consegue entender que existe uma cobrança na sociedade para que todo mundo seja feliz, para que todo mundo seja bom pai, esposa, mãe, filho, filha, para que todo mundo seja saudável, para que todo mundo durma 8 horas por dia. E assim, não existe a possibilidade de você fazer tudo isso tendo que virar à noite trabalhando com um contrato, revisando uma transação, revisando uma operação e coisas desse tipo. Então, não funciona mais esse modelo, né? Então, esse tipo de rotina não atrai o profissional. Esse jovem que já é super questionador, ele olha o tempo inteiro e ele sempre faz essa avaliação. Mas aqui eu não sei se eu sou valorizado, eu sou valorizado? Se ele não sente reciprocidade, esse profissional, ele não tem medo de mudar. Ele vai mudar de escritório, ou ele vai mudar de carreira, ele vai mudar porque ele não quer que as coisas se mantenham as mesmas. E uma das coisas que a gente vê é que existiu esse momento na sociedade em que as pessoas tinham que fazer o post do Dia das Mães, o post do Dia dos Pais, o post do Dia dos Namorados, e tinham que aparentar aquele ritmo de vida e aquela construção e etc. Não estou dizendo que todo mundo que posta não vive isso. Meu Deus do céu, longe de mim. Até porque estou eu lá fazendo as mesmas coisas nas minhas redes sociais. Mas a questão é, muita gente já percebeu que não vale a pena fazer isso se isso não for verdade. Então, assim, as pessoas precisam de verdade no que elas fazem. Então, quando a gente vê um profissional fazendo um post sobre como a minha vida é magnífica, olha aqui eu escalando o Everest, ou fazendo coisas desse tipo. Olha eu aqui nesse happy hour. Eu adoro os exemplos que o Paulista Elevator dá, né? Porque mostra lá o post do advogado no happy hour com o notebook aberto e fazendo lá a revisão de contrato, fazendo coisas desse tipo. Isso é uma realidade ainda, e as pessoas não querem mais essa realidade, né? Então, eu acho que o Paulista Elevator, inclusive, é fruto dessa sociedade, né? Eu acredito que eles têm esse jeito de dar esse recado, né? É uma provocação, né? Sim, isso precisa mudar, né? Não dá para ser assim. É isso, a gente vive essa era do desapego, né? Então, o profissional, se ele não se sentir bem, se ele não se sentir engajado, se ele não se sentir contribuindo para a mudança, não é só o bônus que vai fazê-lo ficar aqui e ficar engajado e entregar uma grande entrega. Então, é importante que o escritório entenda essa dinâmica, né? Esse novo profissional. Porque é disso que o escritório é feito, né? De gente, então é basicamente isso. Muito legal, Michele. E pra gente encerrar esse episódio, quais são os principais insights que você pode deixar pro nosso ouvinte? Eu acho que, olhando para esses 3 públicos que a gente discutiu aqui, né? O mercado, o cliente, o candidato e a força de trabalho, eu entendo que é importante que ele saiba como se preparar para isso, porque isso é o nosso dia a dia e daqui para frente, especialmente nesse momento de pós-pandemia, em que a gente vai lidar com mais sentimentos, mais desejos vindo das pessoas, mais demandas vindo dos clientes, o sentimento de fazer mais com menos. Então, a questão da economia, que é o mercado onde a gente está inserido, que a gente ainda não tem muita certeza sobre tudo que está acontecendo, a questão da instabilidade e tudo isso, eu entendo que é importante se preparar, né? E então, eu acho que é importante fazer algumas reflexões, por exemplo, para o mercado, né? Considerando o mercado, eu estou pronto para absorver esse novo crescimento que está previsto para acontecer, porque a gente tem muita coisa que está represada nesse momento. Mas assim que essas coisas, a gente restabelecer que o distanciamento social acabou e que as pessoas vão poder voltar a frequentar e consumir, etc., eu entendo que o mercado vai voltar às suas atividades que estavam represadas. Então, eu estou pronto para absorver esse novo crescimento de trabalho que vai acontecer? Eu sei onde está o crescimento aqui na minha geografia, na minha região? Eu sei quais são as áreas que vão demandar mais trabalho aqui na minha região? E aí, considerando o cliente, né? Acho que a gente precisa pensar o quão próximo a gente é do cliente, né? A gente é próximo do cliente, a gente entende do negócio dele, a gente é próximo do cliente, a gente conhece o momento da vida que ele está na carreira, a gente entende a questão do budget do cliente, o quanto que eu posso ajudar o meu cliente a fazer melhor com o que ele tem. Então,
Isso eu acho que é bem importante, né? Eu surpreendo o meu cliente com novidade no meu jeito de administrar o meu trabalho. Por exemplo, eu procuro o cliente ao final de cada caso e faço uma avaliação de cada matter, né, que eu tenho, e faço uma avaliação sobre como ele foi atendido, se deu certo, se eu atingi as expectativas que ele tinha, se alguma coisa se perdeu e ficou frustrada no meio do caminho. Eu entendo que tudo isso é bastante importante, né? E aí, falando sobre candidato, gente, força de trabalho, é importante que o escritório faça algumas reflexões, né? Pessoas estão em primeiro lugar aqui dentro. Eu falo com essas pessoas abertamente sobre o meu propósito, sobre a minha intenção, sobre onde eu quero chegar, o que eu acredito corporativamente falando. Esse ambiente profissional aqui entrega os 5 requisitos que o advogado ideal busca, que são a compensação, o desafio profissional, o engajamento social, a promoção de diversidade e inclusão e o bem-estar. Eu ofereço para a minha força de trabalho essas 5 coisas, porque assim, se o escritório souber responder todas essas coisas e ele responder com segurança e ele puder endereçar todas essas dúvidas, né, essas questões, eu acho que ele está num bom caminho. Eu vejo um futuro promissor para essa firma. Muito bom, Michele. Esse bate-papo nosso foi muito bacana. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai sair desse episódio com vários pontos de reflexão, né? E pra gente finalizar, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Eu espero que você possa voltar mais vezes, pois certamente a gente vai ter muitos outros temas para discutir sobre marketing jurídico. Me chama. E quando você vier aqui no Italy, vamos tomar um café. Pode deixar. Vamos marcar mais um café. Vamos esperar voltar, né? A vida um pouco à normalidade, né? Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.